Estudo Bíblico Ezequiel 24, a parábola da panela. Versos 1 a 27. Alegoria da panela enferrujada colocada sobre o fogo. Símbolo da destruição de Jerusalém, agora próxima. A carne retirada da panela representava os cativos. A ferrugem representava o derrame de sangue e a imoralidade da cidade. A panela vazia, levada de volta ao fogo, é o incêndio da cidade. A morte da mulher de Ezequiel, versos 15 a 24, aconteceu no dia em que começou o cerco de Jerusalém, versos 1 e 18. Segundo Reis 25, 1, sinal aflitivo para os exilados de que sua Jerusalém amada, orgulho e glória de sua nação, iria ser agora tomada. Foi imposto silêncio a Ezequiel até que viesse notícia da queda da cidade 3 anos mais tarde. Verso 27, 33, versos 21 e 22. Versos 1 a 14. No dia em que o cerco e a tomada de Jerusalém começaram, o Senhor deu ao profeta uma alegoria e uma parábola objetiva referente ao cerco e tomada rural da cidade. Ele tinha de colocar um caldeirão enferrujado, Jerusalém, sobre o fogo, enchê-lo de água e jogar pedaços de carne, os habitantes de Jerusalém, dentro dele. Devia amontoar lenha debaixo dele para que fervesse furiosamente o cerco e sua severidade. Então devia retirar pedaços de carne indiscriminadamente do caldeirão. A dispersão universal depois do cerco. Depois, devia colocar a panela vazia sobre as brasas para que sua ferrugem e sujeira fosse derretida e consumida. Os juízos purificadores deviam continuar muito tempo depois da destruição da cidade. Verso 1. O 9º ano. O 9º ano depois do cativeiro de Joaquim, que ocorreu em março de 597 a.C., pelo fato de o ano começar no mês equivalente ao nosso março, o 10º mês é janeiro do ano seguinte. Estamos no ano 588 a.C. Por visão concedida por Deus, o profeta estaria vendo a hora exata do começo do sítio de Jerusalém. Isso só seria confirmado após o fim do sítio, quando um fugitivo chegara a Ezequiel 3 anos mais tarde. Verso 3. A panela. Este pronunciamento é a continuação da resposta dada aos que confiavam debalde nas fortificações de Jerusalém. Capítulo 11, versos 3 a 7, somada à profecia da destruição dos ímpios, pronunciada em capítulo 22, versos 17 a 22. Assim se vê como o ministério de Ezequiel vai se desenvolvendo de uma maneira lógica, com as visões, símbolos, raciocínios, previsões e conselhos, formando um todo harmonioso e completo. Versos 4 e 5. Ossos escolhidos. Os líderes em Jerusalém, o melhor deles, não passa de um osso seco perante o julgamento pronunciado por Deus. Verso 6. Ai da cidade sanguinária. A população de Jerusalém era culpada de corrupção de sangue e foi retratada pela escória ou ferrugem na panela. Capítulo 22, verso 2. Versos 7 e 8. Sangue numa penha descalvada. O descaramento do pecado de Jerusalém, Isaías 3, 9, seria igualado à imparcialidade do seu castigo. O sangue derramado clamava por vingança, Gênesis 4, verso 10, Levítico 17, 13, Deuteronômio 12, 16, Jó 16, 18. No versículo 8, diz-se que o Senhor está determinando esse derramamento para atrair o juízo sobre Jerusalém por causa dele mesmo. Verso 11. Panela vazia. Depois de serem consumidos os defensores da cidade, morrendo um por um, sem distinção, verso 6, sendo eliminados os próprios líderes, os ossos queimados, verso 10, só faltou serem destruídos os restos físicos de Jerusalém, o que dessa vez foi realmente feito,
para que nunca mais acontecesse ali outra rebelião contra a Babilônia. Ferrugem. O pecado que tira o brilho, o corte, a beleza e a utilidade do instrumento, o homem. Verso 13. Nunca purificado. Esse fogo é para destruição e não para refinação do metal, até que o furor de Deus esteja satisfeito. Capítulo 22, versos 20 a 22 e 31. Versos 16 a 27. A esposa de Ezequiel morreu como um sinal para Israel. Toda a tristeza pessoal de Ezequiel foi eclipsada pelo desastre que se abateu sobre todos. Assim como Ezequiel não deveria lamentar a morte de sua mulher, verso 17, os israelitas não deveriam chorar a morte de seus familiares, versos 19 a 24. A delícia dos teus olhos, versos 21 e 25. A frase sozinha revela que havia uma fonte de lágrimas oculta no seio deste severo pregador. Verso 21. Eu profanarei o meu santuário, pela ação de um inimigo pagão. Capítulo 7, 24, 25, 3, 44, 7, Daniel 11, 31. Verso 22, bigodes. Cobrir a parte inferior do rosto era sinal de desgraça, de vergonha e de angústia. Levítico 13, 45. O pão. Aqui apenas quer dizer comida em geral, que se manda ao enlutado, visto que sua aflição lhe tolhe a possibilidade de pensar nos mistérios diários. Nesse caso, a vida teria que seguir normalmente daí para frente, pois havia já o tempo de Ezequiel, estava preparando o povo para assumir a responsabilidade de remanescente único do Israel de Deus e a reconhecer que Jerusalém precisava ser destruída para remover a iniquidade nacional. Versos 26 e 27. Nesse dia, alguém que havia conseguido fugir da destruição de Jerusalém em 586 a.C. iria até Ezequiel na Babilônia e lhe relataria toda a história. Desse dia em diante, ele deveria guardar silêncio até que os cativos chegassem. Então ele poderia falar a respeito de Judá, capítulo 3, versos 26 e 27. Isso durou 2 anos, capítulo 33, verso 21, Jeremias 52, versos 5 a 7. Tempo em que não foi necessário falar a respeito do castigo, porque ele já tinha acontecido. Ele falou sobre outras nações, como relatado a partir do capítulo 25.